Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Escola Astral, capítulo 13, Tecnologias Dimensionais e Visita ao Planeta Evoluído, conhecendo novas realidades dimensionais. Dando uma prévia desse vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência de projeção astral que tive, e com esse vídeo daremos sequência na playlist Escola Astral, sendo este o capítulo 13, de um total de 14 vídeos. São os relatos do meu diário pessoal, sempre registro para não esquecer os detalhes. O relato se refere a duas experiências de projeção astral que tive, está relacionado diretamente com a Escola Astral, são duas partes, e dois relatos que ocorreram em datas próximas. O relato 1 fala sobre o contato que tive com alguns tipos de seres de alta dimensão. O trabalho que vi eles fazendo eram de administradores de galáxias, seres de luzes altamente evoluídos que faziam o trabalho de Deus. O relato 2 se refere a uma visita em um planeta altamente evoluído e conta como foi essa visita. Este relato faz parte da Escola Astral. Quem ainda não assistiu o vídeo introdutório, né, Escola Astral, Introdução à Escola Astral, eu recomendo assistir. Ali eu lanço os fundamentos para uma maior compreensão desses conteúdos. Deixarei como vídeos indicados no final deste vídeo. O vídeo é o de número 8, no caso, em relação a todos os vídeos que eu já gravei, mas em relação à Escola Astral é o primeiro vídeo, né? Na parte 4, parte final desse vídeo, falamos sobre conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, né? Eu sempre costumo falar isso. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Então, obviamente, a pessoa tem que deixar um pouco o aspecto dogmático da sua própria mente, né? Para poder expandir os seus conhecimentos e procurar entender essas outras vertentes de conhecimentos que eu passo. Do contrário, ela vai acabar se bloqueando e não vai conseguir ter acesso e compreensão a esses conteúdos. No contexto, estamos dando continuidade na série de vídeos do tema Escola Astral. Tenho procurado, na medida do possível, abordar essas experiências de forma cronológica, à medida que elas ocorreram, a fim de ter pelo menos uma sequência lógica a ser seguida. Mas para facilitar a organização e a localização dos eventos, mais que no reino espiritual, todas essas coisas não seguem a ordem cronológica, né? No reino espiritual tudo ocorre ao mesmo tempo. O passado, o futuro e o presente, eles acabam se mesclando ali no reino espiritual, mas do nosso ponto de vista terreno, a gente precisa dessa organização. Essas experiências ocorreram aparentemente fora do contexto da Escola Astral, mas está correlacionado, e o motivo disso são dois. O primeiro é que somos preparados para termos interações com outras raças e outras consciências de várias dimensões, de forma cada vez mais ampla. E o outro aspecto é que essas experiências só se deram após eu começar a participar conscientemente das aulas astrais e ter uma expansão maior de consciência para abranger essas outras realidades que antes eu não tinha. Então, baseado nisso, essas experiências fazem parte da Escola Astral e é fruto dos aprendizados e experiências que tenho obtido lá, né? Eu falo isso porque essas duas experiências ocorreram não ali dentro de uma versão, digamos assim, padronizada, onde eu visito o planeta e tenho o planeta escola, pode ser um dos dois planetas que eu tenho acesso ali na Escola Astral, mas não ocorreu dessa forma tradicional. Visito o planeta, aprendo alguma coisa lá, né? Elas ocorreram fora desse contexto, mas elas estão interrelacionadas porque faz parte dos aprendizados que tenho obtido lá. Início. Relato 1 do meu diário, 26/8 de 2022, ou seja, 26 de agosto de 2022. Então, vamos começar aqui com o relato 1. O início. Me coloquei em estado de meditação. 2. Visita ao local dos administradores galácticos. Fechei os olhos e vi o seguinte. Primeiro, várias galáxias empilhadas, depois se transformou em milhares de discos energéticos de vidro transparente, colocado em pé ao redor de um globo de vidro, e este globo piscava com uma luz que emanava dele, e irradiava para os discos. Chegava até as respectivas galáxias representadas por aqueles discos energéticos.
Havia um tipo de fio energético ligando cada disco transparente a cada uma de suas respectivas galáxias. Vi que se eles olhavam naquele globo, podiam ver todas as galáxias e podiam ver qualquer ponto do universo desde macro ao micro, através daquele globo. Inclusive vendo a vida de pessoas específicas, situações específicas, em planetas específicos. Aquele globo mostrava as imagens e reagiam ao toque na tela do globo. E essas imagens poderiam ser ampliadas através de um holograma que saía do globo e mostrava as informações. E mesmo sendo um tipo de holograma, ele reagia também ao toque. Era possível passar imagens ou vídeos da vida real, em tempo real ou não. Pelo que vi, eram informações atemporais que poderiam mostrar o passado, o presente e o futuro e suas possíveis linhas do tempo. A impressão que tive é que tal tecnologia é usada por guardiões das galáxias, que são um tipo de mestre ascenso e que existem vários grupos deles, cada qual cuidando de determinado número de galáxias. São seres de luz que trabalham em nome de Deus e têm a função de manter o equilíbrio no universo e garantir que os vários universos evoluam sempre em direção positiva à luz divina, claro. Aqui eu coloquei um esboço, né, do que eu vi. Então aqui vocês estão vendo esse globo, né? O círculo representa a bola de cristal que emana luz, né? Então essa parte aqui de dentro. O funil com os desenhos representa o holograma de uma vida específica, de um planeta específico. Então esse balão aqui, ó, que sai de dentro desse globo, com a representação aqui de uma pessoa, com um cachorro, um animal. Isso daqui representa a vida específica de uma pessoa que está sendo visualizada através desse globo. Então aqui no caso ele projeta para fora do globo essa imagem de tal forma que é possível ver como um holograma, né? Os desenhos dentro do círculo representam a visualização dos fatos dentro dessa bola de cristal. Então aqui, ó, você está vendo que tem uns pontinhos, uns círculos. Isso daqui representa as imagens que estão passando aqui fora também. Então, o que você vê passando aqui no holograma, se você ativar o holograma, você vê também aqui dentro da bola, a mesma imagem. Então, se você olhar para aqui, para fora ou para dentro, você vai ver exatamente a mesma imagem sendo passada. Talvez daí que venha o mito da bola de cristal, que dá para ver o futuro. Então, às vezes a gente vê que existem alguns mitos, né, como o caso da bola de cristal, porque acho que todo mundo já viu a expressão ter uma bola de cristal para saber o futuro. Então, eu acredito que isso daí tem um fundamento e é nessa realidade aqui. Existe, de fato, nessa dimensão, essa bola de cristal, que seria não é exatamente cristal, mas parece um tipo de vidro, e que esses guardiões usam para poder fazer o acompanhamento das linhas temporais e das múltiplas realidades de múltiplos universos, né, para poder garantir o equilíbrio e a equalização e que todos os universos evoluem em direção à luz divina positiva, obviamente. Já os traços representam os discos energéticos, que representam as galáxias. Então aqui eu vi, né, em cima de uma mesa, essa bola de cristal, e esses tracinhos aqui seriam círculos energéticos, né, empilhados ao redor da bola de cristal. Né, esses círculos energéticos eram como se fossem discos de vidro, né, de energia pura, e eles estavam aqui ao redor, e à medida que os guardiões mentalmente se conectavam nessa bola de cristal e acessavam uma determinada galáxia, era emitido um tipo de luz que se conectava em determinado disco, e tinha um fio bem fino de energia que ligava esse disco a uma galáxia, e aí ele conseguia acessar todas as informações da galáxia ali na bola de cristal. E é uma tecnologia que era controlada consciencialmente, ou seja, pela mente, e que interagia também ao toque, ao tato, né, tanto diretamente na bola de cristal quanto nas imagens. Obviamente é um símbolo, essa parte aqui dos discos energéticos, né, eu coloquei aqui na anotação, que é um símbolo, né, porque temos milhares de galáxias, né, e obviamente aqui eu estou visualizando uma determinada quantidade de guardiões que gerenciam uma determinada quantidade de galáxias. Então os guardiões não gerenciam galáxias ilimitadas, nem dimensões ou realidades ilimitadas, tem um certo limite, né? Mas aqui, obviamente, eu não consegui ver, em termos quantitativos, a quantidade real de galáxias que eles visualizavam. Então, esses discos energéticos representavam
né, as diversas galáxias. E, obviamente, eles nem precisariam ter todas as milhares todos os milhares de discos aqui ao redor representando todas as galáxias. Por quê? Porque você pode mudar a configuração no átomo. Então, tipo aqui, você tem 50 discos ao redor. E aí esse disco está na galáxia 1. Aí, beleza. Você quer manter... Vamos supor que todos esses discos aqui sejam 50 e cada um esteja em uma galáxia, de 1 a 50. E vamos supor que você queira mudar o disco magnético energético de número 50 para a galáxia número 51. Então você vai lá mentalmente, você se conecta com esse disco e refaz a configuração dele para apontar para essa outra galáxia. Então, quando você acessar esse disco, ele vai deixar de apontar para a galáxia 50 para apontar para a galáxia 51. Então, na realidade, não há necessidade de ter milhares ou trilhares de discos aqui ao redor desse globo, porque isso daqui é totalmente configurável e eles podem alterar de acordo com as galáxias que eles estão vendo no momento. Até porque eles não vão ver tudo ao mesmo tempo. Eles precisam se focar em uma galáxia específica para eles poderem ver essas imagens. Então, se eles precisam acessar uma galáxia que não está configurada aqui, eles vão lá e reconfiguram na hora e acessam as informações na hora. Então, essa foi a primeira parte da experiência que eu vi, né, que é esses guardiões das galáxias. Eu achei interessante exatamente porque isso daí tem uma correlação com essa questão do mito da bola de cristal, e que por trás de todo mito há um fundo de verdade, né? Ou seja, por trás de toda aquela tradição oral que é passada de geração em geração, há uma verdade por trás dela, ainda que não seja tão óbvia ou tão clara, né? Então essa foi a primeira parte do relato 1. Agora vamos para a outra parte, que seria o relato de número 2. Então vamos lá, relato de número 2 do meu diário, dia 26 de setembro de 2022. O início: me coloquei em um estado de meditação. Ao fechar os meus olhos, fui transportado para um local. A princípio, não sabia nem onde eu estava e nem o que eu estava fazendo ali. Obviamente eu fui levado por um motivo, mas a princípio eu não tinha uma compreensão total ou completa do que eu estava fazendo ali, de onde eu estava. O que vi? Chegando ali naquele local, eu vi uma estrutura que a princípio parecia ser algo de um submarino, porta-aviões, ou hidrelétricas ou afins. A estrutura que vi era grande, parecia ser a peça de um mecanismo maior. Esse é o esboço do que vi. Então, basicamente é isso, né? Aqui você vai ver que essa linha aqui representa o teto. Aqui um eixo sustentava, e aqui um círculo ao redor do eixo, sustentava essa estrutura, que era uma coisa metálica, que descia do teto até próximo ao chão, e se assemelhava àquelas pás de hóquei, né, que o pessoal usa no hóquei do gelo para poder bater naqueles... É um tipo de bola, de pastilha, alguma coisa assim, para poder fazer o gol, porque ela vai deslizando, né? Não é exatamente uma bola, como se fosse algo, um círculo achatado, né? Uma pastilha, alguma coisa assim. E aí eles usam esses tacos de hóquei para poder bater nessas pastilhas. Então, o que eu vi é semelhante àqueles tacos de hóquei, né? Um do lado esquerdo e um do lado direito, semelhante mesmo a uma hélice, né? E ele girava, eu não vi ela funcionando, mas ele girava aqui ao redor, gerando algum tipo de energia ou de vórtice energético, alguma coisa assim. Fico olhando essa estrutura de cima a baixo, tentando identificar o que era, mas achei estranho, pois não via mais nada além daquela estrutura, pois o comum é toda a estrutura ser revelada para mim depois de alguns segundos ou poucos minutos. Aqui eu coloquei algumas observações sobre essa estrutura. Estrutura fixada no teto, está fixa em um eixo circular, então podia girar em 360 graus. Essa estrutura parecia ser feita com um tipo de metal, era enorme, ia do teto ao chão, sem tocá-lo, não vi ela funcionando. Então essa foi a primeira parte desse relato. Continuando aqui, revelando a estrutura completa. Como não foi revelada para mim a estrutura completa, no primeiro momento fiz o seguinte: segui a estrutura inteira, criando riscos nela em forma de rachaduras. Era apenas uma projeção para que eu tivesse contato com a estrutura e pudesse visualizá-la. Ao preencher o local onde eu estava com centenas de desenhos de rachaduras, vi o que era essa estrutura. Era uma sala, e essa estrutura inicial que eu havia visto estava dentro dessa sala.
Pois eu saí dessa sala e fui andando pela estrutura enquanto ia preenchendo ela com desenhos de rachadura até encontrar a saída. E fui preenchendo a saída também com essas rachaduras até que foi me revelado onde eu estava, em um planeta. Eu fui preenchendo e, obviamente, quando chegou na porta, eu atravessei para o outro lado e saí no planeta. Estava em um tipo de falésia, próximo ao mar, e eu podia ver e enxergar nitidamente esse planeta. Mas fiquei curioso para ver do lado de fora a estrutura onde eu estava. Por dentro estava clara a sua forma, mas não por fora, pois ela permanecia oculta para mim. Preenchi ela do lado de fora com micro rachaduras e ela se revelou a mim. Era uma torre, depois percebi que era uma torre por cima e um tipo de laboratório tecnológico embaixo. Essa é a representação da torre que vi. Então lembra muito aqueles bolos de noiva, né? É um monumento escalonado em forma circular, né? Ele tem como se fosse vários escalonamentos de degrau. À medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo e no topo temos uma estrutura semelhante a um tipo de antena, né? Que acumulava energia nela e disparava feixes energéticos, né? Então vamos lá. Eu fiz alguns comentários, eu vou ler. Torre arredondada com vários andares. No topo tinha um tipo de antena em formato de U, com paredes curvadas. Então é como se a forma que eu vi é como se você fizesse um círculo e cortasse o topo do círculo. Então você vai ter um formato semelhante ao U, mas totalmente curvado, né? No centro do U havia uma concentração de energia, né? Então o que acontecia? Essa torre ela acumulava, pelo que eu entendi, aquela primeira estrutura que eu vi, que era como se fosse uma hélice, né, que girava rente ao chão, ela girava e gerava um tipo de vórtice de energia e à medida que... Isso eu vi só uma, né, mas é provável que tinha mais outros tipos de estruturas em outras salas ou coisa assim. O que acontecia? Ela girava e gerava um tipo de vórtice de energia e aí o que acontece? Esse vórtice de energia era ligado na parte de cima ali da torre. Então, todas as hélices que tinha nesse laboratório jogava essa energia ali e acumulava nesse U. E aí o que acontece? Uma bola de energia ia se formando aqui no centro desse U. E uma vez que essa bola de energia tivesse uma concentração de energia muito grande, ela disparava um raio dali de cima, né? No centro do U havia como uma concentração de energia que disparava um feixe de luz em direção ao céu. Embaixo dessa estrutura tinha um laboratório enorme de tecnologia. Então, é assim que ele funcionava, né? Então, voltando aqui. Então, assim que ele funcionava. Você tinha aqui dentro esses mecanismos que giram em 360 graus, que eles giravam e acumulavam energia e jogavam energia para o centro desse U. Aqui essa parte aqui circular, redonda, né? Aqui representa esse formato de U. E no centro representa a bola energética. Então, todos esses mecanismos girando em alta velocidade jogavam a sua energia acumulada aqui para o centro, né? Quanto mais hélices eu tivesse girando, mais energia acumulada eu teria aqui. Quando essa bola de energia atingiu um certo limite crítico, que era o limite programado lá, ela disparava esse raio de energia lá para cima e atingia os céus, né? Então era isso o que acontecia. Continuando aqui, parte 4, explicação sobre o local e seus habitantes. Depois eu vi que eu podia voar naquele planeta. Eu voei um pouco, então só recapitulando aqui, eu estava explicando ali a parte da torre de energia, mas basicamente eu saí para fora daquela torre, vi uma falésia ali, vi o mar, né? Depois que eu vi o mar e a falésia, eu resolvi dar uma explorada, né? Ali um pouco do planeta. Depois, né, eu vi que podia voar naquele planeta, voei um pouco e parei em cima do mar. O mar profundamente azul. Mergulhei naquele mar e fiquei no fundo, vendo se eu achava algo de interessante. Como não achei nada, saí de lá e voltei para a torre. Quando eu voltei, quando voltei, foi me dada uma explicação por parte do meu guardião. Foi-me dito que eu estava em um planeta muito evoluído e os seres desse planeta tinham um sofisticado sistema de defesa contra invasores. O que me foi contado foi o seguinte: esses seres já eram profundamente evoluídos e sofreram com a cobiça de outras raças alienígenas que queriam dominá-los. O interesse dos invasores era dominar aquelas consciências. Não tinha um interesse específico num planeta, e sim nas consciências daquele planeta. Ou seja,
uma disputa para falar, não, vou disputar aqui porque eu quero tomar seu planeta, quero tomar suas riquezas minerais, não. A riqueza que esses seres queriam era dominar aquelas consciências e explorar, né, aquelas consciências de alguma forma e usar isso em benefício próprio. Então esse era o objetivo. As guerras contra os invasores. Aí ocorreram invasões alienígenas contra aquele planeta e guerras foram travadas, pois os nativos tiveram que se defender. Conseguiram expulsar os invasores à custa de muitas vidas de ambos os lados. Então esses seres evoluídos chegaram à conclusão de que não era produtivo atuar apenas na defesa e precisavam dar um jeito de evitar tantas mortes. Continuando o relato aqui, o sistema de defesa energético. Eles tiveram uma brilhante ideia. Com suas tecnologias baseadas na consciência, eles evoluíram muito essas tecnologias. Eles criaram um sistema de defesa energético para o planeta que não consistia em combater diretamente o inimigo, mas sim de se manter oculto do inimigo e dessa forma o combate seria evitado. E isso em si já seria uma grande vitória, né? Evitar tantas mortes, né? De ambos os lados. Então, basicamente, eles desenvolveram essa tecnologia baseada na consciência, implantaram nessas torres espalhadas por todo o planeta deles e conectaram suas consciências coletivas a essas torres, que formaram uma grade energética abrangendo o planeta inteiro. Então, basicamente, o que eles fizeram? Eles estavam ali desenvolvendo um tipo de tecnologia consciencial que consistia em tentar enganar o inimigo para que não ocorresse o conflito. Então, basicamente, a primeira coisa que eles fizeram foi criar essas torres que serviriam como amplificadores de energia para poder amplificar a capacidade mental deles. Então, eles criaram essas torres em vários pontos do planeta, geraram essas energias e, à medida que essas torres disparavam a energia para cima, elas acabavam formando uma grade energética ao redor de todo o planeta. Né? Então, era isso que acontecia. Eles colocaram proteções conscienciais em todas essas torres, camadas e mais camadas de proteção consciencial, que impedia qualquer um que adentrasse o planeta, a atmosfera do planeta, de ver essas torres ou de se aproximar delas. Obviamente, fui levado à torre, né, pelo meu guardião, que já sabia de todas essas informações antecipadamente, então ele sabia como achar essas torres. Então, no caso, para o meu guardião, essas proteções não funcionaram, mas para outras consciências de nível mais baixo, essas proteções funcionam bem. Basicamente, o que essas torres fazem, elas primeiro estão conectadas com a consciência coletiva da raça que habita neste planeta. Depois disso, essas consciências ampliadas com os poderes energéticos dessas torres se conectam a qualquer consciência que há dentro do planeta e passam a projetar outra realidade na mente delas, de tal forma que o que elas veem não são a realidade, é sim uma projeção em cima da realidade. Claro, essa projeção é feita em cima da realidade real, uma camada em cima da outra camada. Mas, com isso, eles conseguem direcionar qualquer ser para onde eles querem que o ser vá. E o ser só verá o que eles querem que o ser veja. E assim, eles mantêm os intrusos longe das cidades deles e mantêm a sua existência encoberta de outros seres. Obviamente, eles e suas cidades também estão ocultos e invisíveis aos olhos de quem adentra ali. Claro, isso só é possível por conta que eles criaram essa grade energética sobre todo o planeta, de tal forma que quem adentra o planeta está debaixo dessa grade magnética e, uma vez que esteja debaixo dessa grade magnética, está debaixo da influência mental desses seres que habitam nesse planeta. Por quê? Porque essa grade magnética é controlada mentalmente, está conectada à consciência coletiva desses seres, e esses seres conseguem se conectar em qualquer consciência que há dentro do planeta e fazer essas projeções diretamente na mente, não só na mente, mas também sobre a realidade que as consciências vê dentro daquele planeta. Esse do sistema de defesa energético. Ocorreu que a primeira vez que essa tecnologia foi usada, eles tiveram muito bom êxito. Os inimigos que foram derrotados na batalha anterior se retiraram, né? Então houve essa última batalha aí que teve. Os inimigos foram derrotados, eles se retiraram, foram embora e se fortaleceram. E voltaram com uma frota maior ainda de naves e conjuntos bélicos com o objetivo de dominação total. Então, esses inimigos que foram derrotados, eles não se conformaram com a derrota. Eles foram, né, construir naves maiores, prepararam um exército maior ainda, com armas cada vez mais sofisticadas, e voltaram com o objetivo de dominar aquele planeta completamente. Né? Mas
Quando eles voltaram, né, o que eles encontraram foi ruínas e um planeta abandonado e esgotado. A visão que eles tiveram foi isso. Né? Cadê o planeta? Cadê os seres que habitavam aqui? Não estão mais, né? Só sobrou ruínas. Encontraram o único nativo que foi torturado à exaustão para revelar a verdade para eles, e com toda a tecnologia que eles tinham, e que eles confiavam, obviamente, a única coisa que eles conseguiram obter de confirmação concreta foi que o planeta se esgotou rapidamente pela exploração dos recursos para a criação de naves espaciais que permitissem aqueles nativos fugir para algum planeta distante a ser descoberto pela exploração espacial, e assim eles estariam fugindo desses invasores, digamos assim. Foi uma forma que, digamos, que foi dito, né, para aqueles seres que os nativos encontraram de fugir dessas invasões. E apenas aquele nativo se recusou a ir, pois resolveu ficar por seu amor ao planeta e aos seus ancestrais enterrados ali. E que só foi permitido ele ficar por conta do respeito que os seres daquele planeta tinham ao seu livre-arbítrio e também pelos os seus destinos incertos, pois eles estariam explorando o universo e poderiam estar em qualquer lugar do universo ao encontrar um planeta que lhes atendesse. E assim aquele nativo não teria como entregar a localização onde eles estariam, pois ainda era um destino incerto, nem eles mesmos sabiam, digamos assim. Obviamente era uma história com I, né? Porque história é uma coisa que não é real, né? E história com H, né? História com E é uma coisa que não é real. E história com H é uma coisa que é real. Então ali foi uma história que foi contada, que não era real, né? É uma história fictícia que visava a autoproteção e evitar guerras e mortes de ambos os lados. E assim obter a vitória mesmo sem guerrear diretamente. Então esse foi o foco e o propósito e o objetivo daquela operação. Continuando aqui, o relato do sistema de defesa energético. Enfim, aqueles seres invasores ficaram irados com toda aquela história e deram uma longa e dolorosa morte para aquele nativo. Obviamente, eles torturaram, né, para poder confirmar se aquela história era verídica ou não e para saber se existia alguma outra coisa, alguma outra informação que estava sendo oculta deles. Só que eles não obteram êxito, né? Eles deram uma longa e dolorosa morte, bem torturante para aquele nativo, e não obteram nenhuma informação nova. Depois que eles foram embora ali, se retiraram do planeta, eles marcaram aquele planeta como um planeta desabitado e desolado. Com isso, perderam completamente o seu interesse nele. Continuando aqui, detalhe de como esse sistema foi operado. O que ocorreu foi o seguinte. Tudo o que aqueles invasores viram, as ruínas do planeta desolado, foi tudo uma projeção. Projetada em cima de uma pequena área desabitada e que foi passada a imagem e projeção que o planeta todo estava assim. E não importava para onde eles fossem, ou seus instrumentos os guiassem, eles sempre voltavam ao mesmo lugar pensando que estavam em um novo. Tudo era suplantado. O que eles viam na tela do computador era projeção. O que eles ouviam era projeção, né? O robô da nave falava uma coisa, eles ouviam outra. E frequentemente os dados mudavam aleatoriamente, mostrando simultaneamente os dados antigos sobre os novos e os novos sobre os antigos para simular anomalias magnéticas e distorções temporais. Pois encontrariam distorções posteriores nesses registros das naves que seriam facilmente explicados por anomalias magnéticas e temporais. Mas quando eles chegavam em um novo local, a paisagem mudava, mas o local era o mesmo de antes, em cima de uma nova projeção. Então o que eles estavam vendo ali era uma projeção, né? Eles mandavam a nave para um lugar e a nave andava em círculo e voltava para o mesmo lugar. E só que aquela imagem que eles viam era uma nova imagem, mas continuava sendo uma imagem de desolação, né? Mudava alguns pequenos detalhes, mas era uma imagem de desolação. A paisagem só mudava em relação a pequenos detalhes, para simular um local diferente, mas a imagem de desolação era a mesma. Tudo era amarrado minuciosamente para fazer a história ser bem convincente. Então, eles tentavam ir para um lugar do planeta, eles voltavam para o mesmo lugar, achando que estavam em um novo, e as realidades ali que eles visualizavam mudavam levemente para dar a impressão de que era um novo lugar, mas era uma projeção, né? Uma projeção sobre um local completamente desolado, destruído, de tanto ser explorado em termos de mineração. Continuando aqui, detalhes de como o sistema
sistema de defesa foi operado. E o nativo que eles deixaram não era realmente um nativo, era um tipo de consciência pré-programada, criada a partir de um tipo de luz materializada. Mas mesmo assim era um ser biológico, da mesma espécie dos nativos daquele planeta. E não um ser robótico, que poderia ser controlado à distância e em caso de desconexão ele tinha uma pré-programação interna que seguiria. Este procedimento de desconexão era adotado no momento da tortura, para que não fosse deixado nenhuma pista da influência de uma consciência externa sobre aquela consciência daquele ser. Então, eles adotaram esse procedimento de desconexão em relação àquele ser, aquele robô biológico, né, que eles tinham deixado ali, e eles mantiveram a conexão o tempo todo com aquele ser, mas no momento que ele começou a ser torturado, eles se desconectaram, né, para não revelarem que aquele ser estava sendo influenciado por outra consciência de forma longínqua. Eles tiveram a ideia de deixar um nativo para deixar uma história registrada, contada por eles, ao invés de deixar o inimigo investigar e acabar de alguma forma descobrindo alguma pista que pudesse revelar a verdade. Mas eles foram bem-sucedidos nesse projeto e permanecem protegidos no planeta. E qualquer um que entre no planeta recebe essa projeção e não consegue vê-los, a não ser que eles queiram. Eles são bem reservados e restritos e prezam pela sua própria segurança. Como conseguir contornar o sistema de segurança? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Aqueles seres se mantiveram de forma oculta dos invasores, os seres nativos daquele planeta. Os invasores chegaram, encontraram o planeta desolado e uma história dizendo que eles tinham fugido pelo universo afora, e ninguém sabia para onde eles tinham ido, etc. Eles acreditaram naquela história, torturaram o nativo, não conseguiram extrair nenhuma informação nova, marcaram aquele planeta como desabitado, desolado, não voltaram mais ali, não possuem mais interesse naquele local e basicamente os seres nativos que habitam ali permanecem ali de forma oculta e protegida. Eles têm tecnologia, têm naves, mas tudo camuflado ali dentro, né? E quando eles saem, obviamente as naves saem em formato camuflado e eles podem já sair diretamente de dentro de uma área para qualquer outra área do universo sem serem detectados. Como conseguir contornar o sistema de segurança? Foi por isso que eu não conseguia ver nada. Quando eu cheguei ali naquele planeta, eu não conseguia ver nada por causa disso, porque está tudo protegido, principalmente as torres. E como eu saí dentro de uma torre, ela estava completamente protegida por camadas de invisibilidade. Foi por isso que eu não conseguia ver nada quando cheguei ali. Tudo está protegido com um tipo de proteção consciencial, que impede essas estruturas de torres de serem vistas. Só consegui ver porque essa peça específica que eu vi primeiro é nova e eles não acharam necessário revesti-la de proteção, pois todo o prédio e tudo naquele prédio está revestido de camadas de invisibilidade. E é um processo que leva tempo e é trabalhoso. Obviamente ele já deve ter revestido agora, né, por questão de segurança. Mas eu, de qualquer forma, já tenho uma programação de acesso a esse planeta, então em termos intuitivos e também conscientes, eu já sei como chegar lá. Por isso consegui ver aquela estrutura e descobrir as estruturas ocultas no planeta. Obviamente com o suporte e apoio do Guardião. Do contrário, eu nem saberia para onde ir e nem o que procurar. Eu nem sabia da existência desse planeta nem desses seres. O retorno. O que foi me dito é que eventualmente eles podem me identificar como ser amistoso e se revelarem a mim, à medida que eu visito várias vezes o planeta e eles passem a me conhecer. O que foi me dito pelo Guardião é que isso só vai ocorrer através de muitas visitas. Então não tive contato direto com esses seres. Eu não vi eles, não sei qual é o formato deles, etc. E eles também não me passaram nenhuma informação direta. Mas sei que eu estava sendo observado por eles, tanto eu quanto o meu Guardião, e obviamente quem me contou todas essas coisas, estava comigo ali naquele planeta, foi o meu Guardião. Então foi me dado um sinal na testa, um círculo, metade preto e metade branco, e quando eu apertar, me levará automaticamente para esse planeta. Então já tem um passe de acesso ali, e quando eu apertar, o meu Guardião vai me transportar até aquele local. Pelo que eu entendi, eles têm muito o que me ensinar. Depois disso, retornei para a minha realidade física, não me foi revelado o nome do planeta, mas se fosse revelado, eu acharia melhor não passar para a segurança deles, obviamente. Conclusão. Essa experiência para mim foi muito significativa, onde eu consegui me aproximar de seres muito evoluídos, tanto em termos de consciência quanto em termos de tecnologias,
Tenho certeza que em algum momento eu conseguirei interagir diretamente com eles e obter vários aprendizados valiosos, mas aprendi muito com essa experiência. Então, espero também que todos vocês tenham aprendido bastante e tenham realmente obtido informações valiosas, porque foi isso que eu vi e foi essa experiência que eu vivenciei e que eu compartilhei aqui com vocês exatamente para ajudar no crescimento, no amadurecimento e na nossa expansão de consciência coletiva, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi esse o vídeo que eu queria gravar. Fique com Deus, muita paz e muita luz. Deus abençoe a todos vocês. Os que quiserem contribuir com o crescimento do canal tem um Pix e os infoprodutos aí na tela e na descrição do vídeo. Muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.